Bom, gente, boa tarde! Estou esperando o meu público daqui para a gente começar o nosso workshop sobre Ho'oponopono. Aqui tem um delay. Gente, vamos me dando um alô aí para saber que eu não estou sozinha. Tá aqui, tá aparecendo para mim que tem 4 pessoas. Quero saber quem são as 4 pessoas que estão me assistindo. É vocês aí do Brasil? Nós vamos esperar aqui a nossa convidada especial. Quer dizer, eram 4, né? Uma já me abandonou, uma já desistiu de mim. Acho que eu enrolei demais, derrubei o celular. Bom, enfim, gente, vai correr tudo bem, tá? Mesmo que esteja uma pessoa aí, eu vou continuar transmitindo. Bom, eu disponibilizei na página do... Ah, minha filha está me assistindo, já tá bom. Tenho 2 públicos, um aqui e um lá. A minha filha que está na Itália me assistindo. Te amo, Larissa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Ho'oponopono. Quem não conhece o Ho'oponopono, é uma técnica havaiana que foi descoberta por uma mulher, que eu não vou nem arriscar falar o nome dela. Depois, quem tiver disposto a conhecer um pouquinho mais sobre a história, eu disponibilizei um material no site, tem um link que vai diretamente para o Google Drive, contando um pouquinho da história, e lá também eu disponibilizei um livro do Joe Vitale, que é o cara que fez com que o Dr. Hill fosse conhecido no mundo, porque o Joe Vitale é um cara conhecido pelo livro Segredo, ou pelo documentário Segredo, e ele acabou ajudando a espalhar essa coisa do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que visa o seguinte: trazer toda a responsabilidade de tudo aquilo que acontece com a gente e ao mesmo tempo nos dá o poder de mudar essa história através da mudança das nossas memórias. É uma filosofia de vida que se baseia em 4 frases. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e sou grato. Para que isso? No momento que há um arrependimento e o reconhecimento dessas nossas falhas, a gente reconhece que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece e ao mesmo tempo a gente pede perdão, não só ao outro, mas principalmente a nós mesmos, para que a gente possa iniciar um novo caminho, um novo trajeto com essa libertação, libertando essas memórias, né? A base do Ho'oponopono é libertar as nossas memórias, porque o que acontece? São essas memórias que fazem com que a gente repita esses padrões, né? Nós temos padrões de memórias que faz com que a gente repita cada vez mais os mesmos padrões. Então, a gente acaba não saindo dessa qualidade de infelicidade, porque a gente repete. E muitas vezes esses padrões já vêm dos nossos ancestrais, não é só nossos, né? Tem os nossos, né, de todos os nossos erros que a gente acaba cometendo, os erros, nossos equívocos, mas também tem toda a história da nossa família, dos nossos ancestrais, e por isso o Ho'oponopono é muito importante para essa mudança de comportamento, né? Aqui no material que eu disponibilizei para vocês, eu estou dizendo aqui, copiei, né, uma parte aqui do livro Zero Limite, do Joe Vitale, onde ele diz que o seguinte: o eu te amo é quando a alma vivendo, a memória se repetem problemas. Diga mental e silenciosamente para elas: queridas memórias, sou grata pela oportunidade de libertar todas vocês e a mim também. Eu te amo.
Então a gente sempre começa essa coisa do Ho'oponopono dizendo eu te amo. Sempre eu te amo. Porque primeiro a gente precisa acolher. Então quando você diz eu te amo, você já quebra aquela resistência do outro, né, em relação a você. Porque muitas vezes a pessoa tem uma resistência, porque a gente sempre tem uma tendência a achar que tudo que acontece com a gente é culpa do outro. Nunca é culpa da gente. E aqui a gente não vai tratar de culpa, a gente vai tratar de responsabilidade, o que é diferente, culpa e responsabilidade. Culpa é uma coisa que faz mal, né? Ah, eu sou culpado disso. É assim, nós sempre damos o melhor que podemos. Naquele momento o que a gente tinha para oferecer era aquilo. Não dá para oferecer mais do que a gente tem para oferecer. E não adianta se sentir culpado, porque afinal de contas o que aconteceu, aconteceu. Nós não temos ainda um botãozinho onde a gente regresse lá para um. Temos o Ho'oponopono hoje, para entender que a gente pode regressar lá nessas memórias e fazer com que elas parem de se repetir, porque a gente acaba repetindo padrões. E esses padrões fazem com que a gente continue sofrendo. E isso é incrivelmente mostrado até na parte da PNL, né? Porque eu falo que nosso cérebro é burro. Dependendo do que se você deixar ele livre, ele vai fazer merda. Não vai fazer coisa boa, ele vai fazer merda. Eu falo assim, caramba, meu, igual outro dia eu li no Facebook a pessoa falando assim que livre-arbítrio deveria ser igual senha de banco. Você tenta 3 vezes, deu errado, trava. Eu acho que devia mesmo, às vezes, porque mesmo o meu, às vezes eu falo, mas por que eu estou fazendo essa merda de novo? Porque nós temos memórias e nós repetimos essas memórias. Por isso que a gente repete os mesmos erros. Fala assim que o único animal que é capaz de cair no mesmo buraco 2, 3 vezes é o animal humano. Porque os outros animais são espertos. Se acontece um negócio, ele caiu naquele buraco, ele para de ir por aquele caminho. Porque ele sabe que se ele for, ele vai cair. Agora o animal humano faz o quê? Vou lá de novo, vai que o buraco sai de lá. É mais ou menos isso, né? Eu vou ver se o buraco não está mais no mesmo lugar. Vai que dou sorte. Né? E repete o mesmo padrão. Né? Mesmo padrão, mesmo padrão, mesmo padrão. Aí tem uma coisa que eu digo que é o seguinte. Se você não está gostando do resultado, você vai agir do mesmo jeito, qual que vai ser o resultado? É o mesmo resultado. Quando eu planto abobrinha, nasce o quê? Abobrinha. Abóbora. Que aqui não é abobrinha, aqui é courgette. É. Não é? Aqui não é courgette? Lá no Brasil é abobrinha. Abobrinha, aquela compridinha. É, que eles chamam de courgette aqui. Courgette. Lá no Brasil é abobrinha. Aqui, lá no Brasil a gente planta abobrinha que não nasce a courgette. Mas que é a mesma coisa. Se você plantar chuchu, vai nascer chuchu. Se plantar alface, é alface. Não dá para nascer coisas diferentes daquilo que nós plantamos. Só que a gente fica repetindo esses padrões de memória, plantando a mesma coisa e sonhando com um resultado diferente. O resultado nunca chega. Por quê? Porque eu não estou mudando a limpeza das minhas memórias e não estou mudando o tipo de atitude que eu tenho. Isso faz eu entrar num círculo vicioso tão grande, né, de culpa, de raiva, de impotência, porque as coisas não saem nunca do lugar, continua tudo do mesmo jeito. Eu vou e volto, sempre na mesma coisa. E é para isso que serve o Ho'oponopono. Para quê? Para limpar essas memórias e a gente chegar no que o Joe Vitale fala no livro dele, do limite zero. O que é o limite zero? É você estar limpo para poder iniciar um novo plantio. Eu não quero comer mais abobrinha nem courgette, eu quero comer chuchu, então eu vou plantar um chuchu agora. E a partir do momento que a gente faz essa limpeza, a gente consegue construir uma nova história. E o Ho'oponopono serve para quê? Para libertar as minhas memórias, as memórias de você que está aqui, de quem está me assistindo e de quem não está me assistindo. Essa é a grande maravilha do Ho'oponopono, porque a pessoa não precisa saber que eu estou fazendo Ho'oponopono para ela. E mesmo assim ela vai ser beneficiada. Ela não precisa ter a mínima consciência do que é o Ho'oponopono, ela não precisa acreditar. Ho'oponopono não é religião, Ho'oponopono não é uma mágica, acaba sendo, mas não seria mágica no sentido que a gente conhece de mágica, mas acho que é muito mais mágica do que o que a gente conhece de mágica, porque uma técnica que me permite mudar aquilo que está me incomodando
E não só isso, mudar aquelas pessoas que eu acho que me incomodam. Por que o Ho'oponopono permite que eu mude as pessoas que eu acho que me incomodam? Porque na verdade eu não estou mudando o outro, eu estou me mudando. Essa é a filosofia do Ho'oponopono. Não existe o outro, existe somente eu. Só eu. Então toda vez que chega alguma coisa que está me incomodando, eu vou fazer um Ho'oponopono, mas não é para o outro, é para mim. Eu vou me curar e através da minha cura eu curo o outro. A história do Ho'oponopono com o Dr. Hugh Liu, ele foi designado, para quem não conhece, ele foi designado como chefe da psiquiatria de um hospital no Havaí. Esse hospital tinha uma área de alta periculosidade com 30 elementos. Todos esses elementos eram pessoas que foram envolvidas em crimes desde estupro, homicídio, enfim, só crimes de alta periculosidade, e eles, reconhecidamente, pessoas com problemas sérios mentais. Foram reconhecidos muitos deles até como incapazes. O hospital tinha um problema tão sério nessa ala que ninguém andava normal. Todo mundo andava com as costas na parede, porque se andasse normal, vinha um e atacava pelas costas. E ele então, a partir disso, ele começou a praticar essa técnica do Ho'oponopono, que foi ensinada pela... Como que é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela porque é muito difícil. Morna Mabel Betts. Namalaku Simeona. Acho que eu vou chamar ela só de Simeona porque é mais fácil. É um nome havaiano, acho que meio, sei lá, oriental, né? Porque eles têm essa coisa meio... E ele tinha aprendido essa técnica com ela, acho que em 82, e se não me engano foi em 87 que ele foi designado para ser o diretor desse hospital. E ele passou a atender as pessoas não presencialmente, ele atendia somente a ficha do paciente. Então ele pegava a ficha do paciente e começava. Em primeiro lugar ele dizia o nome do paciente e dizia: eu te amo. Sinto muito pelas memórias de dor que compartilhei com você. Por favor, me perdoe. Te amo. Te amo. Sou grato. Sou grato. Segundo ele, cada paciente ali refletia uma parte da memória dele que precisava ser curada. E no momento que ele conseguiu a cura dessas memórias, ele conseguiu a cura dessas pessoas. Dos 30 que eram internos nessa ala, só sobraram 2. Todos os outros se curaram. E essa técnica hoje é uma técnica utilizada no mundo, eu diria, acho que no Brasil tem um grande trabalho da Regina Tavares, que eu aprendi bastante com ela. Algumas coisas eu não discordo, até porque se a gente concordar em tudo também, né? Mas tem um trabalho belíssimo, ela tem vários áudios de Ho'oponopono que me ajudaram muito. Eu sempre indico para os meus pacientes escutarem, porque é um negócio bem feito, é só escutar. Inclusive ela tem um áudio com a oração original do Ho'oponopono, que é essa daqui que eu trouxe no material. Está na segunda página aí, o Ho'oponopono, a oração original, que é o Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes, amigos e antepassados em pensamentos, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia palavras-chave do Ho'oponopono. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E cada vez que eu digo essas palavras, eu sinto parte das minhas memórias sendo limpa. Sendo limpa. Essas memórias que são minhas e que são suas. E que são nossas. E que cada vez que eu me limpo, eu limpo não só a mim, mas também o mundo. Criando através dessa filosofia de vida um mundo mais próximo daquilo que nosso amigo John Lennon imaginou com o Imagine. Um mundo sem fronteiras, um mundo onde não existe nem morte, nem fome, nem guerra,
onde as pessoas possam se abraçar livremente e se amar como um princípio básico da humanidade, que é o amor. Né? Eu sempre digo, e já disse para você hoje, sobre a questão de ama o próximo como a ti mesmo, mas como amar o próximo como a mim mesmo se eu ainda não estou me amando? Então o Ho'oponopono é uma técnica fabulosa para a gente resgatar o nosso amor, né? a nossa necessidade de se amar, de se perdoar, de se aceitar, para poder amar, respeitar e perdoar o outro. Porque quando eu não me amo, eu não me aceito, eu não me perdoo, como que eu vou fazer isso para o outro? Como é que eu vou aceitar o outro? Como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou perdoar o outro? E em algumas terapias, quando eu falo para a pessoa, olha, você precisa perdoar a pessoa quase me bate. Ah, a pessoa fez isso pra mim! Falei, tá bom, tudo bem. Só que assim, o perdão, ele vai trazer um ganho, não é para o outro, é para você. Porque quando você alimenta essas memórias, quem está sendo envenenado em primeiro lugar é você. Lógico que no inconsciente coletivo nós vamos envenenar todo mundo com essa coisa nossa de eu, né, não conseguir perdoar. É uma memória que faz com que eu acabe contaminando todas as outras pessoas. Assim, antes de começar aqui a live, eu estava conversando com a Rosa? Rosa. Com a Rosa, que está aqui comigo, e falando para ela da nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece no mundo. E eu dei um exemplo sobre as Torres Gêmeas, né? Quando elas caíram, e eu estava lá, eu lembro até hoje que eu estava, acho que meu filho era pequeno, foi em 2001, né, que aconteceu isso? Sim, em 2011. 2001, né? As torres. As Torres foi 2000. Em 2011. Foi 2011? Acho que sim. Não foi 2001? Faz tempo isso já, hein? Não, dá a impressão que foi em 2011. Eu não sei. Em setembro de 2011, não Foi foi? setembro de 2011? Eu não sei quando foi. Bom, mas também não interessa. Interessa que a responsabilidade por terem derrubado aquelas torres lá também é minha. Mas como assim é sua? Você é terrorista? Não. Mas em algum momento da minha vida eu senti uma raiva, eu senti uma vontade de derrubar alguém. Não necessariamente as Torres Gêmeas, mas eu senti aquela energia que acabou se concretizando através das mãos de outras pessoas, porque nós somos vibração. Então, a minha raiva, a sua raiva, a raiva dele, a raiva do outro se condensa tudo e acaba criando uma situação como aquela. Alguém vai lá e executa o trabalho que eu acabei convocando alguém para executar. Então, da mesma forma que eu sou capaz de convocar essa pessoa para ir lá cometer um ato bárbaro desse, eu também sou capaz de convocar essa pessoa para estabelecer e reestabelecer ou criar a paz no mundo, né? Porque se a gente for estudar a história, a gente vai perceber que essa paz realmente que a gente busca, ela ainda não existiu. Mas a criadora do Ho'oponopono, ela tem uma frase que diz o seguinte: a paz começa comigo. Se eu estou em conflito interno, se eu estou brigando comigo, e eu estou o tempo todo me agredindo, eu estou nessa vibração, e essa vibração, ela se transpõe a tempo e espaço. Isso vai criando uma camada atmosférica onde faz com que todo mundo participe dessa neurose coletiva, que é o que a gente está vivendo hoje. Então nós precisamos de mais e mais pessoas que se conscientizem do poder que ela tem de mudar esse padrão vibracional do mundo. E o Ho'oponopono, na minha opinião, é a técnica mais eficaz para esse tipo de vibração. Para quem me conhece, sabe que eu trabalho com terapias alternativas voltadas para a física quântica, que diz o seguinte: o olhar do observador é que faz com que o átomo se direcione de um lado para o outro. Isso comprovado pelo experimento da dupla fenda. Quem tiver curiosidade de acessar aí na internet pode procurar o experimento da dupla fenda e vai verificar que dentro de um experimento físico num laboratório foi
demonstrado que o átomo ele se comporta de acordo com quem está olhando para ele. Se tudo é átomo nessa dimensão onde nós estamos, então tudo vai depender de como eu olho para aquilo. E mais, tudo vai depender de como eu sinto aquilo. Porque mais poderoso do que a nossa mente e o nosso olhar é o nosso sentimento. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu penso positivo. Eu falei, tá, e você sente positivo? Porque o nosso pensamento, ele oscila, né? Uma hora eu estou pensando positivo, daí a pouco eu não estou pensando positivo. E a gente não consegue manter um padrão de pensamento positivo. Porque nós somos bombardeados por essas memórias. Que o Dr. Hewlett fala que, às vezes, não é nossa culpa. É nossa responsabilidade, mas não é nossa culpa repetir esses padrões, porque são memórias que elas ficam como se fosse, se a gente pudesse ver, tem esse padrão energético vibracional, ele fica vibrando em torno do nosso campo eletromagnético e fazendo com que a gente repita esses padrões de novo. Vou dar um exemplo aqui, eu que lutei a vida toda contra a balança, contra o peso, a vida toda. Então, desde os 11 anos de idade, eu vivi, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Em 2011 eu operei o estômago e consegui engordar de novo. Eu não engordei tudo, mas engordei o ano passado, eu tive que fazer dieta quando eu resolvi mudar a minha vida e vir para cá, para Portugal, para trabalhar como terapeuta, porque eu estava muito infeliz. E para mim, a comida tem uma memória tanto negativa quanto positiva. A negativa é essa questão de engordar. Então eu tenho esse processo que já vem de família, porque eu tive um pai que tinha esse processo louco também de emagrecer, de engordar, de emagrecer, de engordar. Então já fui ali. Quando aos 11 anos eu despertei essa coisa para estar um pouco acima do meu peso, eu já trazia essas memórias dele, sem saber, lógico, eu não tinha esse conhecimento, e comecei a repetir aquele padrão de memória. O padrão de memória que envolvia muita culpa. Porque quando você come e você engorda e você se sente feio, e aí você não se sente merecedor, porque você fala assim, eu não consigo mesmo, eu sou uma merda, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Porque a gente escuta muito, principalmente de quem tem problema com comida nesse sentido de engordar, de que a pessoa é sem vergonha, que ela é gorda porque ela quer, ela é sem vergonha. Assim como a gente escuta de pessoas que são alcoólatras, que são dependente químico, enfim, qualquer que seja o vício, a gente sempre escuta que é ser vergonhice, que é fácil parar. É mentira, não é fácil. Se a gente não limpar essas memórias, para que a gente seja livre, para fazer tomar uma decisão consciente e liberta, dificilmente a gente consegue, porque a gente volta a repetir os mesmos padrões. Por que quem emagrece normalmente volta a engordar? Porque são as memórias. A gente emagrece o corpo, mas as memórias permanecem ali, vibrando no teu campo vibracional, né, ali, e fazendo com que você repita esse tipo de padrão comportamental. Então, qual que é o segredo para eu poder emagrecer e não voltar a engordar? É limpar as minhas memórias. E como que eu faço isso? Com o Ho'oponopono. Somente com, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, de novo. E sou grato. Eu coloco eu te amo 2 vezes, não é um padrão de todo mundo que pratica o Ho'oponopono, porque eu percebi que isso, para mim, pelo menos, tem uma razão de ser. Né? Quando eu digo eu te amo, já para abrir uma sessão de Ho'oponopono, eu estou acolhendo. Eu quero propor para a gente fazer aqui, eu e a Rosa, quem estiver comigo quiser fazer também, um exercício de Ho'oponopono para a nossa criança interna. Porque eu acho que a gente vai passando a nossa vida e a gente se perde dessa nossa criança interna. E isso faz com que a gente perca o que a gente tem de melhor, que é a nossa essência. Então eu vou propor para você, Rosa, para que nós façamos um exercício, e eu peço que você fique numa posição confortável, e vamos fazer um exercício de olhos fechados, porque eu quero que você imagine agora a Rosa, eu vou imaginar a Luciane, você que estiver me assistindo, feche os olhos e imagine você com 3, 4 anos de idade. Eu quero que você se coloque na sua frente e olhe para essa criança. Olhe para ela e diga para ela agora:
Diga você, Rosa. Olhe para ela e fala, Rosa, eu te amo. Rosa, eu te amo. Eu vou dizer para minha criança interna, Luciane, eu te amo. E diga vocês também. Diga para ela, eu te amo. Eu quero que você pegue na mãozinha dessa criança e sinta ela segurando na sua mão. Sinta a presença dela e diga novamente, Rosa, eu te amo. Rosa, eu te amo. Luciane, eu te amo. E agora diga, Rosa, para ela, segurando na mão dela e olhando no olho dela. Rosa, sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei com você. Rosa, sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei contigo. Eu vou fazer para minha criança interna agora. Sinto muito, Luciane, por todas as memórias de dor que compartilhei com você. Agora diga, Rosa, para sua criança interna. Por favor, me perdoe, Rosa. Da minha infância que você me proporciona ainda. Sou grata por todas as memórias boas e por todas as recordações da minha infância que tu me proporcionas ainda, Rosa. Eu quero agora que você olhe para essa criança que está à sua frente, que você está segurando na mãozinha dela. E eu quero que você coloque ela no seu colo. Sinta ela sentando no seu colo. Olhe nos olhos dela e diga, Rosa, eu te amo. Rosa, eu te amo. Luciane, eu te amo. Agora diga para a Rosa, Rosa, sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei com você. Rosa, sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei contigo. Luciane, eu sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei com você. Diga para ela, Rosa, por favor, me perdoe. Por favor, perdoa-me. Por favor, Luciane, me perdoa. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. Sou grata. E agora nós vamos avançar um pouquinho com a nossa criança interna. Eu quero que você olhe para essa criança e abrace-a. E diga para ela, eu te amo, Rosa. Eu te amo, Rosa. Eu te amo, Luciane. Eu sinto muito, Rosa, Eu sinto muito, por Rosa, todas as memórias de dor por todas as memórias de dor que compartilhei com você. que compartilhei contigo. Por favor, Por favor, me perdoe. me perdoa. Te amo, Te amo. te amo. Te amo. Sou grata. Sou grata. Sinta essa criança interna fortalecida, amada e acolhida. Sinta que esse contato com a sua criança interna é essencial para que você execute a tarefa de ser um adulto feliz. Perceba a necessidade de acolher e de se perdoar e, principalmente, de se amar. Perceba a necessidade de amar a si próprio para poder amar os outros. Perceba a necessidade que nós temos de acolher a nossa criança interna, de amar a nossa criança interna. E que esse processo é um processo contínuo, de liberdade, de libertação, mas principalmente de acolhimento. Vamos ativar essa nossa consciência para amar a nós, entender a nossa capacidade de aprendizado, respeitando a nossa evolução em cada tempo. Vamos entender a necessidade de nos acolhermos, de nos amarmos e de nos respeitarmos ao invés de nos criticarmos.
passamos muito tempo da nossa vida nos criticando, nos dizendo, mas eu sou burra? Por que eu fiz isso? Por que eu repeti aquilo? Por que eu fiz aquilo de novo? Sem perceber que, cada vez que eu me critico, eu reforço essas memórias negativas, repetindo esses padrões. E que cada vez que eu faço essa crítica, mais difícil se torna a minha saída desse círculo vicioso de memórias que se repetem. Então, a partir de hoje, eu quero que você se comprometa com você, com essa limpeza das suas memórias. Eu quero que vocês se comprometam em executar pelo menos uma vez ao dia esses exercícios de perdão, de libertação, de limpeza de nossas memórias, para que possamos de fato construir não só o nosso mundo melhor, mas um mundo melhor. Porque é a partir de nós que nós mudamos a nossa vibração e contaminamos outras pessoas, assim como o Dr. Hill Bill conseguiu mudar o padrão vibracional de uma ala inteira psiquiátrica. É possível que nós consigamos mudar o padrão vibracional do planeta, a partir de cada um de nós. Nós somos algo holográfico. O que é um holográfico? Holos, né? Nós somos uma partícula do todo. Nós somos o todo. Por isso que na minha oração, que é uma oração baseada no Ho'oponopono, que diz o seguinte: grande força universal, venha nos fortalecer, grande sol radiante, nos preencha com sua luz. Eu sinto muito por todos os erros que eu cometi. Eu me perdoo por todos os equívocos. Eu perdoo a todos que passaram pela minha vida. Sou grata por tudo que tenho e pelo que não tenho. Sou grata pela energia universal que me invadiu e me preencheu. Que a paz e a luz reine dentro de nós. Que o amor flua como a água. Que eu seja alegria, que eu seja perdão, que eu seja luz. Que todos os mestres ascensos e todos os Cristos e Budas, que toda a energia universal nos ampare e nos fortaleça. Que assim seja e assim é. Nosso eu repleto de paz. Maiores são os poderes de Deus inerentes a todos nós. E é por isso que eu uso nessa minha oração a frase que diz: maiores são os poderes de Deus inerentes a todos nós. Porque Deus, quem é Deus? Somos nós. Né? As religiões começaram a separar essa coisa e criando uma figura como o Deus, o malvado, que vai te punir por todos os pecados que você cometer. Mas o que é pecado? O pecado vai depender do ponto de vista de cada um, da cultura de cada local. Né? Uma coisa que pode ser muito pecaminosa para uma cultura, para outra, não significa nada. Né? A gente pega aí as religiões, por exemplo. Houve uma discussão recentemente no tribunal lá no STF, se a matança de animais por algumas religiões afro eram corretos ou não. Eu sou vegetariana, eu escolhi não comer bicho. Mas é uma escolha minha. Agora, eu achar se é certo ou se é errado matar um animal para fazer uma oferenda, eu estou trazendo a minha parte cultural e a minha crença. É aquilo que eu acredito. Eu acredito que os animais não devem ser sacrificados. Mas aí eu acredito que eles não deveriam ser sacrificados até mesmo para você não comer eles. Mas aí é uma escolha de cada um. Eu não posso fazer da minha escolha uma escolha universal. Eu não posso determinar isso como uma verdade absoluta. Eu posso sim limpar as minhas memórias, porque eu acredito que quanto menos bicho sendo sacrificado, menos sofrimento e menos memórias negativas para que a gente repita padrões negativos. Porque se tudo é energia, o bicho está sofrendo, o sofrimento dele vai vibrar. E isso vai, de alguma forma, me contaminar. Independente ou não se eu comer a carne dele. De qualquer forma, o sofrimento é que vai fazer com que eu seja atingido. Não comer carne foi uma escolha. Que não quer dizer muito. Talvez não queira dizer nada.
Porque outro dia também eu vi um grande mestre aí de Reiki, numa palestra, perguntaram para ele o que era mais importante na opinião dele. Ele falou que era a alimentação. Eu já olhei e falei, o cara é gordo. Eu falei, pô. Mas primeiro que não combina com o que você tá, a tua figura, né? Porque assim, se você acha que realmente o mais importante é a alimentação, por que você não cuida da tua? Eu não acho que seja alimentação. Pode comer batata igual eu como, tá, gente? Não acho mesmo. Tudo é mente. Tudo começa na nossa mente. Eu sou aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Não adianta nada eu deixar de comer bicho e eu continuar vibrando numa frequência de sofrimento, porque automaticamente alguém em algum lugar vai estar judiando do bicho. Porque é a história das torres gêmeas. Eu não fui lá derrubar, mas em algum momento eu vibrei naquela frequência de sofrimento que ajudou a acontecer aquilo. Então, onde nós precisamos mudar? Né? Nós precisamos mudar na consciência de que a limpeza das memórias tem que acontecer. Aqui, no materialzinho que eu copiei até do livro aqui, Zero Limite, ele fala aqui sobre a identidade própria, que ele fala que é essa coisa do nosso eu divino, que é o nosso grande foco. Esvaziar a nossa mente e conseguir chegar até essa mente, né, vazia, para começar do zero, por isso que chama limite zero, começar do zero, resetar tudo, né, como se a gente fosse lá, bom, baixei, fez uma limpeza como a gente faz no computador. Só que não é tão simples assim, né, porque nós temos as memórias que atuam no nosso subconsciente, né. Aqui no livro ele fala da mente superconsciente, que é a mente que está em contato direto com essa inteligência divina. Mas para isso a gente precisa limpar essas memórias que estão no consciente, né? A mente consciente é aquela que tem escolha de que eu vou fazer. Eu posso fazer a limpeza, então eu escolho fazer a limpeza. Mas a subconsciente é aquela que tem a sujeira. Mas que se eu conscientemente eu não escolher fazer a limpeza, a sujeira nunca vai sair de lá. Eu vou continuar repetindo os padrões. Vou continuar plantando abobrinha, courgette, e vai nascer abobrinha, courgette. Não vai nascer outra coisa. Então eu recebo às vezes pessoas que vêm aqui procurar ajuda. Ah, mas o meu marido, ah, mas a minha filha, ah, mas a minha tia, ah, mas a minha avó. Gente, não é ninguém, é você. Tudo começa em nós. O outro é reflexo daquilo que está acontecendo com a gente. Quando a gente assume essa... É difícil, hein? É difícil. É difícil quando você acha que alguém te prejudicou e você fala assim, mas não foi a pessoa que me prejudicou, fui eu que me prejudiquei. Fala, meu Deus do céu, por que eu fiz isso comigo? É muito difícil aceitar isso. Né? Eu tenho feito muito Ho'oponopono por coisas que aconteceram comigo há anos, sabe? Assim, situações que eu achei que... Porque eu acho que todo mundo já passou por essas fases de achar que a gente é vítima, né? De achar assim, nossa, mas tem tanta gente filha da puta no mundo, eu que sou tão boazinha, nada dá certo pra mim. Eu passei essa fase de eu achar que eu era muito boazinha, que nada dava certo pra mim. Por quê? Por quê? Tem gente que só faz mal pros outros. Tá dando tudo certo pra essa pessoa. Agora eu, que sou boazinha, tô na merda. Depois eu fui entender, primeiro que eu não era tão boazinha. Porque no momento que eu fico repetindo esses padrões de pensamentos, de sentimento, de vítima, tudo isso, eu estou criando o quê? Que tipo de sentimento tem uma pessoa que se sente vítima da sociedade, vítima do mundo, vítima de todos? Primeiro começa com raiva, impotência. Você tem tudo que é negativo, né? Inveja. Todos esses sentimentos negativos que gravitam ao... Então, e percebe que quando a gente se coloca nessa posição, a gente cria e vai aumentando. É vibração. Vai se afundando. Vai se afundando e vai aumentando essa vibração. E eu vou mandando isso para onde? Para o cosmos. Para o universo. E isso vai se repetindo. Isso vai se propagando. E o que eu vou criando com isso? Se eu me sinto vítima, eu vou criar vítimas. Então toda vez que eu me sinto vítima, eu crio uma vítima em algum lugar. Pode ser desde um bichinho, que eu acho que eu gosto muito, mas que está sendo vítima por o meu posicionamento de me sentir vítima.
ou pode ser uma pessoa. Só que assumir isso é muito difícil. Porque existem coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, quando acontece uma tragédia, né, de uma pessoa jovem morrer, um acidente. E aí a gente fica, né, falando assim... Primeiro que aí eu vou entrar no questionamento como a minha mãe, que era uma... Eu falava que ela era à toa, né, porque não é ateu. Eu acreditava em Deus, mas não muito. Então, às vezes, ela fazia uns questionamentos. Em uma das idas dela para o hospital, ela estava num hospital público ruim, passando mal, e outras pessoas idosas, várias pessoas passando mal, e ela olhou para mim e falou assim, se Deus existisse, Deus não deixaria acontecer isso. Por quê? Porque nós aprendemos que Deus é uma figura com... Omnipotente. onipotente, onipresente, onisciente, né? Que Ele é o que resolve tudo, faz tudo e decide tudo. Só que, ao mesmo tempo, parte das pessoas acredita que existe o livre-arbítrio. Bom, se existe o livre-arbítrio, mas Deus é onipresente, onisciente, como é que Deus permite que alguém vá lá e mate o outro? Então, Deus sabe de todas as coisas, de tudo, e eu vi um pastor essa semana, um pastor que eu gosto muito, um pastor evangélico, apesar de não ter religião, algumas figuras religiosas acabam se destacando, esqueci o nome dele, ele está sempre no Catraca, acho que é no Catraca, num negócio no Facebook, ele sempre aparece, porque ele é muito consciente do que realmente é essa nossa dimensão. E ele estava falando que ele às vezes se revolta com Deus. Essa figura de Deus que a gente aprendeu, que Deus resolve tudo. E ele deu um exemplo de um acontecimento recente lá no Brasil, que uma mãe, a criança estava no colo dela, não sei como que foi que aconteceu, a criança escapou do colo dela e foi para o túnel do metrô e acabou caindo e morreu. Aí ele falou, como que Deus permite que isso aconteça? E eu sempre fui muito radical, sabe, assim, porque nós temos um grande problema, né? E que isso é uma coisa que eu estou tentando trabalhar em mim, mas está difícil. Confesso, bem difícil. É não julgar o outro. Jesus já dizia, não julgueis para não ser julgado. Mas a gente julga os outros o tempo todo. É automático. Eu falo assim, não estou julgando, estou constatando um fato. Tipo, eu não estou julgando, gente, eu só estou falando, relatando os fatos. Mentira, estou julgando. Mas é difícil não julgar, porque a gente vive nesse padrão de julgamento. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu não tive a visão desse pastor que acredito que está já um grau acima de evolução da minha. Eu, como uma mãe muito louca que sempre fui, eu falei, como que essa mãe deixou essa criança escapar? Só que a gente não percebe que nem tudo está ao nosso alcance. Sim. E de certa forma, o meu julgamento e a minha neurose de segurar os meus filhos de uma maneira, porque eu andava com eles assim, que eles falavam, tá machucando. Eu falei, foda-se. Antes machucar você do que eu. Vai machucar se acontecer alguma coisa com você, né? De alguma forma, essa neurose que eu tinha de acontecer alguma coisa com eles, eu contribuí para aquele acontecimento. Porque tudo que a gente tem medo, a gente atrai. Então você vê que essa memória, eu só tive consciência de que é uma memória minha, que eu preciso limpar, a partir dessa fala desse pastor. Porque até então, o meu primeiro, sabe, foi julgar a mãe. Falar assim, como assim? Como que deixa escapar? Acho que estamos sempre no julgamento. A gente tem essa coisa de julgar. É muito... Acho que a coisa mais difícil que existe é não julgar. Você sabe, você ouvir e falar assim, tá, no que eu contribuí para essa pessoa fazer esse negócio desse jeito? E é isso que eu acho bacana no Ho'oponopono, sabe? Esse aprendizado de entender que se existe uma responsabilidade sobre a morte daquela criança, é minha também. Eu participei daquilo. Eu soltei a mão daquela criança.
Em algum momento eu soltei a mão dela. E pior, soltei 2 vezes no momento que eu julguei a mãe. Porque eu repito esse padrão de memória toda vez que eu faço esse julgamento. Então, a lição que fica para mim e do Ho'oponopono é isso, é da gente tomar muito cuidado com essa coisa do julgamento. Não é fácil. Eu acho que se a gente conseguir ficar 1 hora sem julgar ninguém, já está na vantagem. Eu acho que eu ainda não consegui. Eu estou sempre julgando. E é uma coisa automática, né? Você não pensa para julgar, você fala, não, agora eu vou julgar. Não, não é agora eu vou julgar, eu já estou julgando. Ah, mas se fosse eu fazer diferente, fazia porcaria nenhuma. Até porque você contribuiu para que isso acontecesse dessa forma. Se isso está acontecendo e você teve consciência, está sabendo que isso aconteceu, parte da responsabilidade é tua. Então o que eu posso fazer? Começar do zero, limpar as memórias. Sinto muito. Isso quer dizer então que tu, por exemplo, falaste quando tinhas os teus filhos mais novos, que também eras muito nevrótica, que tinhas essa nevrose. Eu era muito... Tu não largavas os teus filhos. Não, eu era muito... Porque assim, eu quando eu tinha 16 anos, eu presenciei uma criança morrendo num acidente de automóvel, porque escapou da mão da tia. E desde aquela cena, eu criei uma neurose, não só com os meus filhos, qualquer criança que anda comigo, eu pego na mão como se fosse um cadeado, sabe? A criança fala, tá machucando, eu falo, não tô nem aí! Não vou soltar. Por quê? Porque eu criei aquele paradigma de que a criança pode escapar. Então, comigo, ninguém nunca escapou. Mas esse padrão vibracional contribui com que outras crianças escapem. Eu preciso limpar essa memória. Você vê, é uma coisa que realmente eu estou tomando consciência mesmo agora. Eu vi o pastor falando, eu refleti, mas só nesse momento agora, quando eu estou falando, é que eu percebi que essa é uma memória que eu preciso limpar. Essa memória do medo. Isso quer dizer então que tu, em parte, contribuíste para que essa memória se repercutisse no tempo. Sim. E quando tu julgaste, por exemplo, talvez tivesses julgado no momento em que tu vistes a menina ou a criança escapar-se da mão, tu provavelmente tiveste um julgamento naquele momento, dizendo... Com certeza. Como que deixou escapar? Como é que deixou escapar? E mais tarde voltaste a ter esse julgamento quando... E continuo tendo, porque eu acabei de ter esse insight agora. Né? Quando eu resolvi fazer o workshop, eu sou meio não, completamente desorganizada. Meio é pouco, né? Meio eu sou desorganizada, isso é um fato, eu tento me organizar, mas tal. Vou preparar materialzinho e tal, e fui estudar, além daquilo que eu já sabia, porque o Ho'oponopono é uma coisa simples, não tem muito que se falar. Você vai descobrindo conforme você vai limpando as suas memórias. Né? Então, quanto mais você faz, mais você vai descobrindo, porque você vai estar mais próximo do seu divino. E o seu divino é que vai te passar as informações. As informações já estão com você. Não estão em livros, não estão com ninguém, estão com você. Já ouviste, desculpa, Não. ouviste falar do curso sobre milagres? Um curso sobre milagres. Olha, eu já ouvi de alguns, mas não sei se é exatamente esse que você está falando. Dá-me a impressão que o Ho'oponopono parece-se um bocadinho com o curso sobre milagres. É porque, na verdade, tudo é retorno da essência. Por exemplo, a minha terapia é uma terapia que faz a pessoa voltar para a essência. A minha terapia é voltada para a essência. Qual é a nossa essência? Amor. Então, todas as técnicas que eu utilizo são técnicas visando o retorno para a sua essência, para o amor. Amor incondicional. Como a criança ferida que a gente tem que acolher. Exato. Né? Resgatar esse amor. Voltar para a nossa essência. Ser o que a gente sempre foi. E que a gente se perde no meio do caminho. E a gente se perde, a gente vai ficando amargurado, vai julgando o outro e vai sendo julgado. Porque cada vez que eu julgo, cada vez que eu taco a pedra, volta 10 para mim. Tem feedback. Né? Então, no momento que eu quero, por exemplo, hoje, como eu te contei, sou casado com uma mulher, eu quero ser aceito, eu quero que a sociedade me aceite. Como é que eu não aceito
determinados comportamentos. Eu tive refletindo muito, sabe, assim, com essa prática mais intensiva do Ho'oponopono, até na questão política do Brasil, por exemplo. Eu passei um período aí neurótica com política. Eu tenho a minha visão, não deixei de ter, porque eu vivo num mundo material, mas assim, a não aceitação do que estão fazendo causou muita confusão na minha mente, porque eu falo assim, como que as pessoas podem enxergar isso dessa forma que para mim é tão diferente? Daí eu trago uma coisa que você já deve ter ouvido falar, o mito da caverna de Platão. Sim, mas não sei bem o que é. O mito da caverna de Platão diz basicamente o seguinte: viviam dentro de uma caverna uma meia dúzia de pessoas e que acreditavam que aquilo era o mundo, que o mundo se resumia nessa caverna. E eles viam a sombra passando pessoas. E eles acreditavam que aquilo era o mundo, as sombras. Um belo dia, um dos integrantes resolveu sair. Aí ele foi, descobriu que existia um mundo lá fora e que aquilo era só projeção do mundo. E voltou todo feliz, querendo contar para todo mundo: vamos, gente, olha, lá tem um mundão, vamos lá, olha, eu quero ir para lá. Então você é louco. Que mundo? O mundo é esse. Né? E aí, para que eu falo isso? Para traduzir a minha indignação. Porque eu saí da caverna, mas as pessoas continuaram lá e eu tenho que respeitar que cada um tem seu tempo. Mas e para respeitar? E para não julgar? E para tirar aquela vontade que a gente tem de catar e dar na cara da pessoa? Porque a gente tem. Eu sou ser humano, eu tenho vontade de dar na cara das pessoas. Com frequência. Com frequência, uma coisa assim. Aí eu falo: não, Luciane, eu te amo. Sinto muito por todas as memórias de dor que compartilhei com você. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grato. E faço. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200. Que é o dia inteiro. Porque eu vou te falar, haja Ho'oponopono para libertar todas essas memórias que estão aqui atazanando todos esses anos. Porque não são só as minhas, né? São as minhas, são as suas, são as dos nossos antepassados. E a gente aprendeu a criticar, ir lá na igreja oferecer o dízimo e achar que tudo isso vai ser resolvido como um passe de mágica pela nossa contribuição financeira, né? Que a gente resolve esse tipo de coisa. Aí a gente também pensa que resolve matando quem mata. Eu mesma já falei assim, a minha vontade é de pegar esse daí, picar e me matar aos poucos, né? Arrancar a unha primeiro, sabe aquela coisa bem sádica. Quando você entende que a responsabilidade do ato que aquele cara cometeu é tua também, você fala: poxa, eu tô querendo arrancar minha unha. Porque percebe, eu quero criar mais sofrimento. E esse sofrimento é energia. E essa energia se propaga. E isso vai propagar para outras pessoas, vai matar outras pessoas. Eu vou contribuir para morrer mais gente. Quanto mais raiva eu sinto, mais ódio eu sinto, mais negatividade eu coloco naquilo, mais cresce o bolo da negatividade e das coisas ruins que acontecem por aí. Eu estava vendo dentro do livro que eu depois eu vou te encaminhar, que eu coloquei lá na página, que é o livro que eu copiei parte aqui, um relato, né, tem vários relatos, né, de coisas incríveis, né, não só mas de pessoas que conseguiram, por exemplo, teve um relato lá de uns animais, acho que não sei que animal que era, que ela relata que ela leu lá que estavam judiando dos animais, eu não lembro qual que é o animal agora, me deu um branco. E que ela começou a fazer Ho'oponopono para aquilo. Começou a fazer Ho'oponopono para aquilo. Passou acho que 1 mês e meio, apareceu uma notícia na televisão dizendo que tinham achado onde estavam sacrificando os animais e tinham levado os animais para uma ONG, uma coisa assim. Você vê, às vezes, uma coisa que a gente acha que não tem,
como fazer nada, porque às vezes materialmente eu não tenho. Porque a gente também sempre quer estar no controle, né? E nós somos imediatistas. Eu quero fazer um negócio, mas eu quero agora. E eu sou. Tento não ser, tenho trabalhado isso em mim. Mas a vida toda, nunca tive paciência para nada. E quando eu trato pessoas ansiosas, eu falo assim, gente, se eu aprendi, você aprende. Porque mais ansiosa e mais, sabe, eu sempre estava querendo, não é para hoje, é para ontem. A minha pressa é ontem. Imagina esperar até amanhã, eu vou arrancar os cabelos, sabe, umas coisas. E quando a gente percebe que o que está ao meu alcance é limpar as minhas memórias. E o resto é o divino. Limpar as minhas memórias para que eu possa fazer as melhores escolhas. E aí, aceitar que algumas coisas eu tenho que relaxar. Ontem, atendendo uma pessoa, não sei se ela está me assistindo aí, contando da ansiedade, da preocupação, eu falei assim, mas tá, você pode resolver isso hoje? Não. Então foda-se! Então é terapia do foda-se. Se eu posso fazer agora, eu faço. Se eu não posso, foda-se. Porque assim, eu não posso ficar querendo controlar tudo o tempo todo, porque eu não vou conseguir resolver. Então, às vezes, eu estou lá, final de semana, e estou pensando na conta que eu vou ter na segunda-feira para pagar, mas eu não tenho dinheiro e nem tenho como ganhar o dinheiro no sábado e domingo. Para que eu estou pensando nessa porra, então? Vamos fazer limpeza das memórias? Porque a prosperidade vem? Porque nós somos prósperos. Se a prosperidade está afastada de nós, é porque nós estamos afastados da nossa essência. E qualquer coisa que digam ao contrário, como já me disseram e me diziam, e está difícil quebrar os paradigmas, por isso que eu tenho que fazer a limpeza diária, porque a gente, quando é criança, escuta, tá pensando que dinheiro nasce em árvore? Nasce. Nasce. É só a gente entrar em conexão com a nossa essência. O dinheiro nasce em qualquer lugar. O dinheiro está aí. O dinheiro é a energia das possibilidades. Agora, quando eu tenho medo da falta, o que eu atraio? Esqueces. Quanto mais medo... Eu costumo dar um exemplo besta de lagartixa. Eu tenho pavor de lagartixa. Ainda bem que não apareceu nenhuma aqui. Jesus amado, por favor, me proteja. Ai, amém. Por favor, não deixe aparecer uma lagartixa aqui. Tem um buraco ali que ela pode entrar. Ai, meu Deus. Lagartixa com rabo ou sem rabo? Aí as duas, eu tenho pavor de lagartixa. A lagartixa corta o rabo continua andando. Vai o rabo para um lado, vira outra lagartixa. Lagartixa, meu Deus do céu. Lagartixa é um bicho terrível. Não. Não é bonitinho, só falar que é bonitinho, come mosca, come barata. Eu quero a mosca! Eu quero a barata! Deixa a lagartixa pro outro lado. Tô passando aqui essa semana e vi uma lagartixa, acho que ela tava grávida, gorda, balofa, comeu muito. Ou então parte das minhas memórias da gordura estão com ela. Chama-se Osga. Hã? Chama-se Osga. Aquela que tem uma barriga grande, assim, larga. É. Chama-se Osga, mas é tipo, é a família do lagarto. Ah, é? Tem uma família lagartixa gordinha? É, sim. Ah, essa daí eu não tinha visto, meu Deus. Eu também tenho medo dessas. Você tem medo dessas? Eu tenho medo dessas gordas, eu não gosto, não. Não, eu tenho medo. Pequeninas. Não, eu tenho medo de qualquer um. Por quê? Pequeninas eu- Quando eu tinha, acho que 13 para 14 anos, eu estava na casa da minha avó, lá no interior, e lá tinha muita lagartixa. Eu não tinha medo. Daí eu estava descendo uma escadinha, a lagartixa caiu dentro da minha roupa, assim, ó, dentro do sutiã. Sim. Eu estava com estojo de maquiagem, eu joguei, arranquei a blusa, fiquei com os peitos de fora. A partir dali, eu fiquei com pavor de lagartixa. Então, é assim, a lagartixa fica num lado, eu fico de outro. Mas como eu tenho medo de lagartixa, o que eu faço? Eu atraio a lagartixa. Isso é uma coisa terrível. Porque tudo que a gente tem medo, a gente atrai. Então, você tem medo da falta, você atrai a falta. Você tem medo de ficar sozinho, você fica sozinho. Você tem medo de engordar, você engorda. Então, o que precisa fazer? Limpar a memória. Eu preciso limpar a memória da lagartixa que caiu nos meus peitos quando eu tinha 14 anos, porque eu já tenho quase 50. Faz tempo, a lagartixa nem existe mais, já está morta, coitada. Se ela não morreu com o susto que eu dei nela, porque eu dei um berro. Quem teve mais susto foi ela, afinal. Você imagina? Imagina o
tamanho do susto. Do bicho. Eu vou parar um pouquinho, vamos tomar outro café e depois a gente volta.